15 minutos, segundo me informaram aqui a organização do seminário. Bom dia a todos, bom dia, senador Aloysio Nunes, pelo qual eu cumprimento toda a mesa, senador Cristóvão Buarque, nosso mestre, inspirador, pelo qual eu cumprimento todos os congressistas presentes. Boa noite a todos e a todas. Queria agradecer o convite da FENAINFA, a entidade que eu represento, de estar aqui hoje, nesse importante evento, falando rapidamente sobre a FENAINFA, que é a Federação Nacional das Empresas de Informática, é uma federação de segundo grau, congrega os sindicatos empresariais. Eu não gosto da palavra patronal, que é a origem. Os sindicatos empresariais do país, nós somos hoje cerca de 21 sindicatos, representamos mais ou menos 100 mil empresas, temos um universo de funcionários beirando 1,5 milhão, segundo pesquisas recentes. Então, eu vou falar um pouco aqui sobre uma área que foi dita aqui pelo Dr. Gerbasi, que é a área que viabiliza tudo, viabiliza toda a engenharia do país, que, se você olhar para os lados aqui, só tem engenharia, as lâmpadas, etc, etc, engenharia em todo o seu... Viabiliza a parte de saúde, educação, viabiliza a parte de segurança, que é o software, a tecnologia da informação e, em particular, o software. E vou tentar demonstrar que o software não tem sido contemplado pelo Brasil, principalmente no seu marco regulatório, e que isso tem prejudicado sobremaneira esse setor, esse segmento no país, que é completamente ocupado. Hoje, o que se produz no Brasil é cerca de 25% do software que a gente consome, e a gente consome quase 12 bilhões de dólares em software no Brasil. E o Brasil, as empresas brasileiras só têm 25% desse mercado. Então, dito isso, eu vou passar rapidamente pelos painéis que a gente apresentou, mas antes eu queria lembrar, uma vez eu estava numa mesa, fiz uma apresentação no Clube de Engenharia no Rio de Janeiro, e coloquei uma tela, uma parte dizendo o seguinte: eu coloquei 4 equações, gradiente de φ não sei das quantas, e a fotografia de um sujeito. E perguntei quem era, no Clube de Engenharia, ninguém sabia. Eram as equações de Maxwell, e ali estava o Maxwell. E eu coloquei do outro lado um satélite, um computador, algumas coisas, rádios, que foram fruto das equações do eletromagnetismo. E cantei aquela música do Fagner na poesia do Ferreira Goulart, que traduziu uma parte na outra parte: será uma questão de vida ou morte, é uma questão de vida ou morte, será arte. Esse é o grande desafio do Brasil, que foi dito aqui no primeiro painel. Nós temos institutos de ciência e tecnologia, temos competências, temos cabeças muito bem formadas e indo lá para fora, temos o Ciências Sem Fronteiras, colocando nossos melhores profissionais lá fora, temos a lei de informática empregando nossos mestres e doutores, principalmente para a indústria multinacional, e não conseguimos transformar uma coisa na outra. Nossa produção tecnológica, como disse aqui o doutor Pedro, ainda é incipiente. Isso nos faz, em vez de integrador, ocupado, principalmente na área de tecnologia da informação. O estudo da ABINE, recente, sobre a lei de informática, mostra que nós não criamos, apesar de investimentos enormes nos últimos, acho que 10 anos ou mais da lei, ou 20 anos, não me lembro agora quanto tempo, investimentos altíssimos, nós não aumentamos a importação e não aumentamos a exportação no setor eletroeletrônico. E o que é pior, não criamos uma cadeia produtiva nacional eficiente. E falta software. A palavra software aparece nesse relatório como uma deficiência do Brasil, que essa lei de informática não produziu isso. Não produziu uma indústria de software em torno dessa indústria. Um setor de software em torno dessa indústria. Então, esses são os desafios. E por que isso? Talvez parte disso esteja no que eu vou dizer aqui sobre marco regulatório, sobre essas questões onde o legislativo pode ser fundamental. Lógico que o TCU é importante, porque ele fiscaliza, mas o marco regulatório, ele pode mudar esse país. Algumas, digamos, projetos de lei, algumas leis que possam ser feitas, podem mudar o país. E eu vou dizer, pode haver uma lei do software, não existe isso. Existe lei da informática, que é uma lei essencialmente do hardware, mas não é uma lei de software. Então eu vou passar, acho que posso por aqui. Essa é uma apresentação geral sobre, já foi dito, né? O software é hoje o motor da sociedade do conhecimento, que é a sociedade que nós estamos vivendo.
Essas coisas de Big Data, internet das coisas, ao Deus dos trem, como dizem os mineiros, né? SDN e por aí vai, Cloud Computing, tudo isso forma a sociedade do século XXI e a sociedade que vem por aí. Daqui a algum tempo, alguém falou que nós não temos mais motoristas de táxi, é verdade, talvez não tenhamos mais operários. A indústria 4.0 está prevista para daqui a 10 anos. O que é isso? É máquina fabricando máquina. Quem assistiu aquele filme Exterminador do Futuro, é aquilo. Vai faltar talvez o chip que fez os caras exterminarem a raça humana. Mas esse chip também está sendo preparado através da computação quântica. Com a computação quântica, você vai descriptografar uma coisa que hoje você levaria 100 anos nos computadores atuais, você vai descriptografar um documento em 4 minutos. Então você está vendo aí o salto que nós vamos dar na capacidade de um chip. E a inteligência artificial, a parte de cognição por parte do computador, é uma ciência que avança a passos largos. Então não teremos mais operários, nós vamos pensar através dos chips ou com o apoio dos chips. Essa é a sociedade que se aproxima nos próximos 30 anos. E 30 anos é ali. Então onde é que está o Brasil nisso? Né? Quando a gente faz uma apresentação sobre a internet das coisas, quais são as empresas que se apresentam? Não tem brasileira. Nós vamos ficar assim, sendo os eternos consumidores dos grandes produtos? Quer dizer, continuando com água, sal e terra, como foi dito, e agora um pouco de lama, né? Para entregar ferro, para que a gente compre satélite. Esse é o papel do Brasil hoje, e temos que mudar isso. E isso o Legislativo pode apoiar decisivamente a mudança desse processo. Essa é uma mensagem que a gente quer dar aqui hoje, a principal é essa, na realidade. E o que eu vou passar aqui é apenas corroborando isso. Então, informática é TI, tecnologia de informação, mas no Brasil tem sido encarado como hardware. Reserva de mercado lá atrás com a reserva de hardware. O software entrou no reboque no finalzinho. E isso nos estigmatizou, porque tudo que a gente quer fazer hoje, com a palavra protecionismo, entre aspas, a gente lembra logo da reserva de informática, que é o agente do atraso. Isso criou o complexo de vira-lata do brasileiro e uma série de problemas. Aquela questão que eu falei do não temos que reinventar a roda. A lei da informática é uma lei de hardware. É uma lei formada para os fabricantes de hardware investirem em pesquisa e desenvolvimento. E ela tem um item altamente perverso, que esqueceram, na caneta, de dizer que a patente tinha que ser registrada no país. Então, o que acontece? Os principais institutos de pesquisas que foram criados para os 2,5%, que é investimento extramuros, não registram patentes no Brasil. São registradas, as nossas melhores cabeças empregam nossos doutores, nossos mestres, nossas melhores cabeças, que poderiam estar criando empresas nacionais, startups, por exemplo, estão sendo empregados pelas empresas para patentear fora do país. A lei de informática precisa ser revista nesse aspecto. A lei do bem, já foi dito aqui, quer dizer, no nosso setor, doutor Pedro, a nossa previsão é que ela gere, nos primeiros 6 meses, 11 mil demissões. Ela é uma lei, essa lei é muito importante para a continuidade do investimento em tecnologia e inovação no país. Então, eu peço socorro aqui ao Legislativo de que reverta esse processo de suspensão da lei do bem. Mas, enfim, todas as leis aqui com viés do lado. Por exemplo, a lei do bem só permite eu duplicar o desconto se eu tiver patente registrada. Ora, mas no Brasil o software não gera patente. Nós somos direito autoral. Então não interessa para nós, apesar de eu defender a lei do bem, porque interessa para os outros. Então aqui também o software não foi contemplado na lei do bem. Então o software foi sempre secundário. Isso aqui eu estou chorando um pouco, né? Parece, né? Tributação via ISS e ICMS, isso é uma briga eterna, que a gente não sabe, às vezes paga os dois. A preferência do governo pelo software livre. O software livre é um movimento que foi muito importante. Só que, como questionamento da propriedade intelectual e da hegemonia sobre essa propriedade. No Brasil, ela virou instrumento de negócio com o governo. Não pode. O portal do software público brasileiro tem que abrir para a empresa brasileira de software proprietário, daquelas empresas que investem seus recursos para desenvolver software e fazer negócio com software. Hoje, se amplifica o conceito de governo brasileiro, tem que fazer seu próprio software. Isso fere a Constituição brasileira no artigo 173, que o governo diz que não pode entrar nas atividades econômicas do país, a não ser em questões de segurança nacional, guerra e outras coisas. Então, isso eu acho que é muito importante, nós temos debatido muito esse tema.
A dispensa de licitação fundações, oneração de folha, não vou também falar, e o aumento do PIS/COFINS, que agora vem aí mais um monstro sendo preparado contra nós, que a gente de 3,5%, 3,6%, vamos para 9% ou 12%, porque o software não tem como creditar. A mão de obra não acredita, nós somos uma indústria de serviços, de mão de obra intensiva, nós não acreditamos. Então, isso também vai prejudicar bastante. Já falei sobre isso. O Código Nacional de Ciência e Tecnologia é um avanço, mas é um avanço para a integração da universidade empresa no Brasil. A integração não cola hoje no Brasil, como eu falei. Então, esse código é um avanço enorme nesse sentido. Levar o pesquisador para a empresa e fazer com que o trabalho científico seja valorizado na carreira, porque hoje não é. Se você vai no Instituto de Ciência e Tecnologia, eu tive uma experiência recente, queria fazer um simulador de solda para uma grande empresa brasileira. Cheguei num Instituto de Tecnologia e disse, isso aqui não gera artigo. Você me arranja um bolsista que a gente talvez libere, que era um laboratório que tinha inteligência, de realidade virtual, financiado pelo governo. Resultado, não fizemos. Se o ACAPES ou outros órgãos de governo disserem, não, se você tiver um estudo que gera um produto, que gera riqueza em alguma empresa e que gera riqueza no país, isso vai ser valorizado em dobro do que um artigo publicado lá na Europa, ou seja, lá onde for. Nós precisamos disso, isso é mudar o marco regulatório. Então, e é o que fazem. No Brasil, nós temos aí um doutor na empresa para cada 5 ou 6 na academia. Lá fora é o inverso. Nos Estados Unidos, são 8 doutores na empresa para uma academia. E assim por diante. Nós temos que, o marco regulatório também pode afetar esse processo. Então, a gente é plenamente a favor do Código de Ciência e Tecnologia, mas ele tem que se adaptar a isso, a essas questões. Os desafios. Falta pessoal qualificado, já foi dito aqui. A educação é fundamental. O presidente Obama, há uns meses atrás, está no YouTube, fez uma declaração que eu digo, se fosse a Dilma, eu teria muito orgulho, porque ele diz o seguinte, aí, do senador Cristóvão, ele diz o seguinte, os Estados Unidos descobriram que o setor de software estava perdendo espaço nos Estados Unidos e outros lugares do mundo, porque fazer software é fácil. Os Estados Unidos chamam de a crise do software. São empresas trilionárias, como foi dito aqui, o Uber, o Facebook e outros. Né? O Uber vale mais do que a Petrobras, meu Deus. E a gente fica aqui, né, o petróleo é nosso, eu queria dizer, o software é nosso. Né? Eu acho que o tema é tão relevante quanto. O Hilton, que era a maior rede de hotéis do mundo, foi ultrapassada pelo Airbnb, que foi dito aqui, né? E por aí vai. Então, mas para isso nós temos que ter pessoal qualificado. Então, o que o Obama disse? Nós estamos instituindo um programa nacional de ensino da ciência da computação nas escolas básicas americanas. Lá embaixo, crianças de 5, 6, 7 anos de idade, existe um programa hoje chamado Code.org, focado nessa questão. Mas essa questão da informática, ela passa do ensino básico até o ensino superior, não nas escolas de bacharelado de informática. Por isso que nós estamos contra a regulamentação da profissão, que está posta hoje no Congresso. A informática, como disse aqui, acho que o Gervásio, permeia todos os setores. Então, você tem a informática, a computação aplicada à engenharia, a computação aplicada à biotecnologia, que tem que ser feita por engenheiros. Só que nós temos que alterar os parâmetros curriculares desse país, senador, para permitir que o engenheiro possa ter formação efetiva na ciência da computação. A ciência da computação hoje é um pilar da ciência, como é a física, química e matemática. A ciência da computação é um novo pilar e talvez um dos mais importantes. O genoma do ser humano foi descoberto por um computador. Tinha um algoritmo lá. Né? E por aí vai. Então, a qualificação é muito importante. A terceirização não regulamentada, na sociedade do conhecimento, a terceirização é fundamental. Pergunte a um profissional de informática se ele quer trabalhar numa empresa ou ele quer ser terceirizado e trabalhar como ele quiser. Claro que ele quer essa última opção. Então, não é precarização. No nosso caso, é sobrevivência. Quem trabalha com informática precisa trabalhar em vários nichos do conhecimento. Então, não posso ter um grupo de empregados que atenda toda essa gama de conhecimento. Informatização do governo, já falei, e alta carga tributária. Não preciso... Aqui é só para, antes de encerrar, faltam 30 segundos aqui no meu... Esse é um caso... Então, o que é o nosso caso de sucesso? É estarmos vivos. Esse é o caso de sucesso da indústria, quer dizer, do setor de software no Brasil. Então, está aqui os dados. Nós temos, do software, né, 11 bilhões e 400 milhões de
Isso aqui foi 2014. Serviços, que é uma área também altamente empregadora, 14 bilhões. Esses 11 bilhões e 400 é que eu estou falando, 25% só no Brasil. Então, juntando com nós somos um mercado geral, juntando com as telecomunicações e com as pessoas empregadas nas empresas, nós somos um mercado hoje de 214 bilhões de dólares. É significativo. Então, nós temos que, essa importância tem que se traduzir num marco regulatório que, não vou usar a palavra proteção, mas que incentive o setor a se desenvolver para que a gente possa integrar sem ser ocupado. Esse era o mote da minha observação, era exatamente esse, para não ser ocupado e a gente poder integrar, porque nós somos um país subdesenvolvido. Nossa fragilidade foi dita aqui pelo senador. Lá fora, os americanos investem 40 vezes mais. Lógico que eles vão ter tecnologia mais rápida e mais eficiente. Então, se eles vierem para cá livremente, não sobra espaço para nós, a não ser as migalhas. O importante não vai sobrar. Então, para não sermos ocupados, nós temos que ter as condições suficientes. Educação, marco regulatório, uma série de condições que foram brilhantemente elencadas pelo senador e outros aqui. Então, esse aqui é um estudozinho feito ano passado por essa revista Sota Magazine. Você olha aí as empresas, os 500 do ranking. A primeira empresa brasileira está aqui presente na mesa, é a TOTOS, está em 119º lugar. Essas empresas que estão aqui em cima estão quase todas no Brasil, se não me engano, todas. Isso é ocupação. Um pouco. No nosso setor, isso é verdade. Então, já terminei meu tempo, estou 1 minuto atrasado. Só rapidamente, uma mudança de paradigma das novas tecnologias, já falei, as novas aplicações, segurança da informação. Segurança da informação, nós não temos no Brasil nenhuma empresa de segurança séria. O Exército Brasileiro está sendo instrumentalizado com segurança da informação com produtos estrangeiros, sujeitos aos Wikileaks da vida. E por aí vai. Software profissional, economia compartilhada, que é o Uber, etc., e a indústria 4.0, que já foi discutido aqui. Os mecanismos, plataformas, centros de pesquisa, integração universidade-empresa. Essa base Erosion Profit Shift é um negócio interessante que está acontecendo hoje. A Microsoft foi toda para a Irlanda, porque a Irlanda é um paraíso fiscal de software. Nós, quando importamos um software da Irlanda, não pagamos nenhum imposto. As Microsoft não pagam imposto. Se você trouxer o software aqui de dentro e fizer o download aqui, paga. Então, há uma transferência de lucro para fora e a gente paga aqui dentro. Então, talvez na sociedade do conhecimento, esse negócio de imposto vai deixar até de ter sentido. Aí, talvez o CPMF seja o único imposto viável, que é o imposto sobre a transação financeira. Tem muita gente que defende isso. Mas não agora, né? Talvez, não sei. Marco regulatório e, finalmente, o que eu acho importante, a lei do software. A FENARINFO está se preparando para submeter ao Congresso Nacional uma lei de software para o país. A gente, em breve, estará dando isso. Então, a legislação precisa dar conta do nosso futuro. Esse é o nosso recado. Obrigado. Muito obrigado, Marcelo Barroso. O senhor fez referência a medidas de natureza legislativa, já fez, agora se referiu a um projeto